Ok? Paz do Senhor, boa noite a todos que estão aqui presentes e para todos que vão estar acompanhando a aula que vai ficar gravada. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você esteja aí assistindo. Vamos continuar estudando nesse ambiente de instrução, ok? Estamos estudando na nossa EDB, Escola de Desenvolvimento Bíblico, sobre escatologia, e o tema específico que estamos vendo atualmente é sobre o anticristo, ok? Colocamos algum fundamento, vimos a introdução e vimos o primeiro ponto, que era a origem do anticristo, mais especificamente a etnia, o povo de onde ele virá, ok? Qual a dica que a Bíblia nos dá, o que os textos nos apresentam e nós conferimos nas Escrituras. No segundo ponto, a gente está vendo quem é o anticristo, ok? Quem é o anticristo? E dentro disso, né, já há algumas características de quem ele é, de como a Bíblia a apresenta. Então vamos dar continuidade. Na última aula, só para relembrar, a gente viu, primeiro, o anticristo, ele é um espírito, ok? Então a gente vai falar primeiro quem é o anticristo. O anticristo é um espírito, o anticristo é um sistema e o anticristo é uma pessoa. Foi esse o ponto que a gente parou e que a gente vai dar continuidade a partir daqui. O anticristo como uma pessoa. Então, você já tem conhecimento, nós já construímos um entendimento e vimos os textos, né? Conferimos. Quem é o anticristo? O anticristo, por quê? Alguns vão isolar algumas características ou alguns pontos que a Bíblia vai apresentar sobre o anticristo, e vai dizer, não, o anticristo é apenas um sistema que no fim dos tempos vai ser um sistema anticristão, antideus, que vai dominar a mentalidade das pessoas no mundo e tal. Não se relaciona a uma pessoa. Tal. Aí tem a linha de interpretação que interpreta dessa forma. Diz, não, o anticristo como uma pessoa já no passado, aquela linha histórica, preterista, né? Diz, foi Nero, foi algum dos ali imperadores romanos e tal. No fim dos tempos vai ser mais esse sistema de engano e tudo. Só que a Bíblia nos apresenta o anticristo tanto como um sistema do anticristo, vai falar da besta como um sistema da besta, vai apresentar o anticristo como um espírito, que a gente viu, você compreendeu o que é isso, e também como uma pessoa, alguém que vai vir no fim dos tempos, ok? E quando a gente diz o anticristo como espírito, o que é que a gente quis dizer? Só para ser bem direto, um sistema, uma ideologia, um tipo de mentalidade que opera através do engano, ok? Então a gente viu os textos e o que João estava tratando ali, o que se refere. Como um sistema, ou seja, o mesmo espírito do anticristo, essa ideologia, esse tipo de mentalidade que opera através do engano, que vem passando de todas as eras e em cada império, aquele sistema que em Apocalipse vai chegar no seu ápice e diz que esse sistema de prostituição, de sedução, de engano, de feitiçarias, que ele vai trazer como a antiga grande Babilônia, a prostituta que engana as nações, que seduz as nações, e diz que esse mesmo espírito e esse mesmo sistema esteve sobre cada império que passou, que governou sobre todas as eras. E deságua e vai apontar para o último império que governará, que preparará todo o sistema para o anticristo. Ok? Então vai dizer que esse sistema do anticristo vai passar de todas as eras. É um sistema político, econômico, militar, religioso, idólatra, de promiscuidade, de engano, que passou por todas as gerações e por cada império. Por isso que em Apocalipse ele vai trazer aquela questão das cabeças, ok? Ali a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre isso, quando falar sobre essas cabeças, sobre os 10 chifres, a gente vai entender melhor, que essas cabeças representam cada império, por isso que João vai dizer isso se encaixa perfeitamente na profecia. Há divergências, há linhas de interpretações diferentes, mas é o que a gente vê mais coerente com a Bíblia e com os textos você conferindo. Essas 5 cabeças que está ali naquela besta
simbolizando um sistema. 5 já caíram. Lembra o império do Egito, da Síria, da Babilônia, o Medo-Persa, o grego. Um existe, que era o sexto, era Roma que estava no domínio daquela época que João estava escrevendo. Aí eles, outro virá. Aí, então é o sétimo. Aí é quando em Apocalipse vai dizer, esse outro que Daniel vai falar, quando a gente vai conectar os textos e ver o contexto, vai dizer, esse daí é um dos 7. Ele diz, nesse sétimo vem 10 chifres, que são 10 líderes, 10 cabeças. Na estátua de Daniel representa 10 dedos, ele vai dizer a mesma coisa. Então, eles vão entregar o governo ao anticristo. Aí por isso que ele diz assim, o anticristo, esse chifre pequeno, que levanta-se no meio desses 10 chifres, 10 chifres, ele é outro, 11º. Ele disse, esse chifre pequeno, esse outro, diferente dos 10, que se levanta, aí disse, ele é o 8º, porque dentro do sétimo, o sétimo vai entregar ele. Então, esse negócio os 5 já caíram, um existe, um virá que é o sétimo, depois vem o do chifre pequeno, que é o 8º, que vem do meio dos 7, a gente vai entender melhor quando a gente vê especificamente sobre isso. A gente viu um pouco e conferiu os textos só para entender que está falando de um sistema que governou em todas as eras, ok? Que vai e está no seu ápice, num próprio sistema, nessa última cabeça do anticristo, governada por esse chifre pequeno, que ele vai dizer que chega ali, tem uma treta entre os 10 e tal, mas que o intuito é sempre entregar ali o governo ao anticristo, ok? Então a gente vai entender melhor sobre isso. A gente viu o anticristo como um espírito, como um sistema, e agora a gente vai dar prosseguimento o anticristo como uma pessoa, ok? Então vamos lá, só para a gente dar continuidade. O anticristo, ele é um espírito, ok? Que João vai dizer, né? A gente viu os textos, já opera, desde já o espírito do anticristo. Aí ele vai dizer que a gente conferiu os textos, que é um sistema e também uma pessoa, ok? Porque como alguns confundem e destacam apenas um desses pontos e diz que o outro, não, mas a Bíblia aponta os 3 e aponta para o fim dos tempos um homem, uma pessoa, chamado de filho da iniquidade, do iníquo, de a besta que vai governar esse sistema no fim dos tempos. Ok? Então vamos lá. A gente vê a letra A, a letra B, letra C. O anticristo será uma. Quem é o anticristo? Uma pessoa. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Abra aí a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Anote aí também. Primeira de João, capítulo 2, versículo 18. Vamos lá? Ler? Anotou aí? Filhinhos, e já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ok? O anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, João está falando do anticristo. João já falou do espírito do anticristo que já operava. Ok? Agora ele está falando que, como vocês ouviram, também virá o. Aí ele destaca o artigo, o anticristo, a pessoa, o homem conhecido como anticristo. Ok? Ficou bem claro a respeito disso? Abram aí também em 2 Tessalonicenses, anota aí, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai ler o versículo 3, deixa eu ver aqui, o 4. Vamos lá? Versículo 3 e 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de maneira
alguma vos engane. Olha só, cuidado com o engano. Porque não será assim, e aí ele está falando da volta de Cristo, né? Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O homem do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, esse homem se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, ok? Aí Paulo também vai falar do homem do pecado, ok? Vai se manifestar no fim dos tempos o homem do pecado. Ou seja, isso que a gente viu, esse espírito do anticristo, que é essa ideologia, esse tipo de mentalidade que opera através do engano, esse espírito e esse sistema que a gente viu que vem de várias eras, que Daniel vai dizer, esses impérios que já caíram, eles ruíram, mas algo deles permanece até o fim. É a mesma coisa que a gente vai ver em Apocalipse, esse sistema de prostituição que a gente estava falando. Eles caíram, esses impérios, mas a idolatria, a promiscuidade, o sistema de engano, de superstições, os seus deuses, a imoralidade que vem passando de geração em geração de uma forma cultural e trazendo um engano, ele permanece. Então, esse espírito de engano e esse sistema que vem através das eras, um dia vai se personificar em alguém. Um homem que vai trazer sobre si. O homem é carregado, porque ele vai carregar literalmente todo esse sistema e todo esse engano. É um homem, uma pessoa que chama-se de filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo. Então, quando alguém disser, o anticristo é um sistema do fim dos tempos. Não. E o que é que a gente vai fazer com esses textos? Fica bem claro. Só é ler com atenção e com cuidado. A gente só está falando de um texto de Paulo, outro de João, que é bem claro, bem explícito, ok? Não tem como negar, não tem como a gente alegorizar, é trazer como simbólico isso, porque na parte que falando de um espírito, João destaca bem o espírito do anticristo, essa mentalidade que opera através do engano. Mas quando vai falar do homem, da pessoa, então também fala de forma bem clara, ok? É interessante, vê só para a gente fazer um link. Então a gente já tem um ponto, uma definição. O anticristo também como um espírito, como um sistema, mas também como uma pessoa. E lembra, quando a gente viu sobre a origem do anticristo, a gente viu o texto de Daniel 9:27 que fala: o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o templo. A gente vai fazer o dever de casa e conferir nos originais e ver os registros históricos. Então a gente vai descobrir que é mais coerente a interpretação de que esse povo do príncipe que há de vir, que destruiu a cidade e o templo em 70 depois de Cristo, foram o povo árabe, os descendentes de Ismael. Os registros históricos deixam bem claro isso. O original vai falar em si da etnia, ok? Então a gente viu isso na outra aula, está bem explicado, você volta lá para relembrar. Mas a gente para fazer um link. Se a interpretação, muitas vezes, uma interpretação não tão coerente com a Bíblia, ou às vezes até errada, de onde vem, qual o povo que ele vem. Tem algumas interpretações, e que diz que ele pode ser um judeu, um papa, um líder europeu, um chifre, né, que é símbolo de autoridade, um dos cabeças, ou presidentes, um descendente de Ismael. A gente viu que tem mais probabilidade, é mais coerente dentro da profecia, os registros históricos e tal, ser um descendente de Ismael. Então a gente vai fazer só um link aqui, só para a gente ver em cada característica dessa, e quando diz sobre a pessoa do anticristo, quem é ele, o que mais se encaixa aqui. Por exemplo, uma pessoa que vem dentro desse sistema anticristo, né, como a gente viu na introdução da outra aula, ele é o anticristo, ele é contrário, não que ele tenha força para medir com Jesus, mas fala do modus operandi dele, de como ele vai agir no seu ministério, dentro dos limites estabelecidos, contrário ao povo de Cristo, aos cristãos e tal, ao povo de Deus em si no geral. Mas um homem em si, uma pessoa que traz esse tipo de mentalidade. Veja só que interessante, nos dias atuais, onde a gente tem vários tratados internacionais no mundo, a questão da tolerância religiosa, de direitos humanos e tal, ponto positivo, ok, concordamos com tudo isso. Mas dentro desse sistema mundial e tal,
Um homem que se levanta dessa forma. Vamos ver se tem coerência. O que é que se encaixa melhor? Um homem que se levanta dessa forma, perseguindo, sendo preconceituoso, até matando, levando ao martírio quem não concorda com o mesmo sistema dele, a ideologia e tal. E dentro dessa realidade que a gente vê hoje, combina um homem, um judeu, sai perseguindo, matando uma pessoa, porque a Bíblia está falando desse homem da iniquidade, uma pessoa, um homem, não é muito coerente aqui. Um papa, um líder que surge. Se o anticristo for um judeu, tem que estar dentro dessas características que a Bíblia fala. A gente já viu que não é tão coerente. Um papa que é um homem iníquo, que vai perseguir, que vai matar, que vai dentro daquela ideologia de engano, lembra? Aquele que nega o pai e o filho, nega que Jesus o 1 João capítulo 2, lembra? Se eu não me engano, versículo 22, né? Aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nega que o Pai é o Pai de Jesus Cristo. Que nega o Pai e nega o Filho. Um judeu até, né, se encaixaria aqui, porque ele nega a questão da paternidade. Ele não reconhece Jesus como Filho de Deus e não reconhece Deus como Pai de ninguém. Um Papa não se encaixa. A Igreja Católica em si, a base da doutrina é cristã e ela vai afirmar categoricamente, biblicamente, Jesus como Filho de Deus, com a natureza divina, ok? E o Deus encarnado. E não vai negar também a paternidade de Deus, Pai de Jesus. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso, Jess? Não, porque eu pensei a esse respeito, só porque está nesse assunto aí. No caso, como ele vai operar embaixo do espírito de engano? Aí, tipo, existe a possibilidade de um próprio que se diz cristão ser um anticristo? Tipo assim, ele vai sutilmente, embaixo desse engano, dar a entender que ele é um cristão, mas que na realidade Cristo, feito como você falou aí, que ele tem que negar a divindade de Cristo. Né? Isso é algumas tradições que se coloca, né? Ele pode ser um cristão, ele pode ser um judeu, mas a gente tem que ir pela base bíblica. Primeiro ponto, a gente tem que ter toda uma linha de raciocínio que seja respaldado pela Bíblia. O primeiro ponto é o do povo de onde ele vem. Para dizer que seria um cristão, o povo que destruiu o templo e a cidade teria que ser os cristãos. Nem existia, quer dizer, existia naquela 70 depois de Cristo, mas vamos colocar assim, os cristãos em si, como a gente tem hoje. Mas não foram os cristãos que invadiram o templo, a cidade. A gente viu os registros históricos e viu a etnia. A etnia, o povo Mas aí ele não pode ser da etnia de lá e se dizer cristão. Sim, eu tô falando assim, em relação a ele operar embaixo do espírito de Uhum. engano. Então, se ele operar Entendi. embaixo do espírito de engano, ele vai fazer o possível para arrebanhar. Não, porque a gente vai ver algumas características dele e ele é bem enfático e bem direto no que ele é proposto a fazer e no que ele crê. A Bíblia vai dizer que tipo de crença ele tem ou se não tem crença nenhuma. Porque alguns colocam até como se fosse um ateu ou um agnóstico. E a gente vai ver o texto que utilizam como base para isso. Ok? Então, tipo assim, se coloca muita tradição. Ele pode ser um judeu, pode ser um cristão, pode ser... Mas a Bíblia que vai definir o tipo de mentalidade que ele tem, ou de alguma religião que ele segue, a ideologia do anticristo. Então, a Bíblia não vai dizer que ele é um cristão ou se passa por um cristão para enganar as pessoas. Não tem como a gente afirmar isso, a não ser alegoricamente, colocando algumas ideias, ok? Alguém que se opõe à fé contrária, a ponto de perseguir e matar quem não tem o mesmo pensamento ou a mesma ideologia, combina com um papa, um líder mundial, um homem da iniquidade que vai fazer isso, que nega o pai e o filho? Também não. Um líder europeu, talvez se a gente colocar aqui como se fosse, alguns interpretam um agnóstico, alguém e tal, mas é bem complicado porque aí vem questão de um líder, um cabeça, um presidente, que diante desse sistema que a gente tem hoje, você vê algum presidente no mundo, vê só, vamos colocar de forma prática, algum presidente que coloca assim, que vai perseguir Israel, que vai invadir Israel, que vai perseguir cristão, porque ele é anticristo, algum líder se levanta dessa forma na Europa, vamos colocar aqui, né? Se ele é um líder europeu, lembra que a questão, a Europa, se foi Roma que deu a ordem, foi Roma que destruiu a cidade e o templo, então o povo que adivinha é de Roma, como interpreta. Então, a Roma, a sede na Europa ali onde fica hoje,
onde fica a Europa, assim, os países hoje europeus, né? Então, vem de algum lugar dali. Então, combina algum líder europeu, você vê algum líder europeu hoje da França, da Holanda, de qualquer outro país, do Canadá, qualquer outro país que esteja ali, Portugal, algum líder dali diz que é contra Israel, de forma que vai invadir, que é contra a fé, é anticristão, algum líder desse tipo se encaixa aqui, dentro dos direitos humanos, essas coisas que a gente vê hoje? Não. Você não vê essa questão. É uma questão bem polêmica alguém afirmar. Agora, você vê de descendente de Ismael, ali no Oriente Médio, algum dos líderes, cabeças, chifres, ali dos descendentes de Ismael, que é o povo muçulmano ali no Oriente Médio, dizendo que vai invadir Israel, que no seu estatuto tem a devastação, a aniquilação do Estado de Israel, porque não reconhece Israel como Estado. Você vê isso no mundo hoje. No mundo hoje, com direitos humanos, com a tolerância, com aquela questão de intolerância religiosa, tal, tudo mais. A gente vê isso direto na mídia. Um dos últimos agora é Dorgan. Dorgan é o presidente da Turquia. E ele sempre se coloca aí como candidato às características, né, do anticristo. É um califa do mundo muçulmano que vai invadir Israel. Ele disse ontem foi ontem, ele disse que se ele tivesse o poderio militar suficiente e o apoio do povo islâmico mundial, ele se coloca como um grande califa, que é o grande Mahdi, que vai juntar o povo islâmico como um antigo império otomano para dominar o mundo, como um desses outros impérios que dominaram o mundo, e devolver a autoridade ao Império Otomano, que também ali com Saladino, que dominou Jerusalém durante um tempo, e tal, Israel e Oriente Médio, ok? E ele se coloca, e o presidente do Irã, o que é que ele diz direto? Que só quer um apoio ou alguma falha ali dessas guerras, de uma bomba cair no lugar errado, alguma coisa desse tipo, uma afronta mais direta para levantar uma guerra contra Israel, para invadir Israel e destruir tudo e apagar o Estado judeu do mapa. Então, dentro desse, um homem, um líder que se encaixa dentro dessas características de dizer que é contra a fé do outro, que é uma blasfêmia e que mata por isso, e que invadiriam um país para aniquilar aquele Estado, porque é contra. Você só vê isso hoje. Hoje, a gente está falando do que a gente vê no dia a dia, aqui, num dos descendentes de Ismael, do povo islâmico, ali aquelas nações muçulmanas que cercam Israel. Ali. A gente só vê. Então, dentro dessas características, um homem dentro desse sistema, e com esse tipo de mentalidade, a gente não vê se encaixando muito nessas outras interpretações, mas aqui ainda se encaixa. Ainda se encaixa. É o mais provável. A gente não pode assinar embaixo e dizer que e categoricamente dizer é isso e pronto, mas eu vejo muita coerência, creio dessa forma aqui, porque a gente está conferindo nas escrituras e vendo a construção, o entendimento em relação a isso, mas a gente não vê muito, né, nessas outras interpretações. Ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguma colocação? Vocês concordam com isso em relação a isso? Vocês veem isso? Essa visão, só para colocar um adendo aqui, de um anticristo islâmico que vem do Islã, não é algo atual, recente, não, ok? Alguns pais da igreja, desde 600 e pouco depois de Cristo, já falava. Um dos pais da igreja, João Damasceno, ou João de Damasco, ele já falava de um anticristo vindo do povo da outra linhagem, né, dos descendentes de Ismael, ok? E vai ter toda uma teologia, explicação bíblica em relação a isso. Não é algo novo. Nós só estamos voltando para as origens, algumas interpretações de uns pais mais antigos, ok? Porque hoje se propaga muito a ideia que é mais nova, de como o Brasil foi evangelizado, essas outras interpretações, é mais divulgado, é mais popular, ok? Mas a gente precisa conhecer todas essas linhas de interpretação e ver qual é que aqui é mais coerente com a Bíblia. Vamos lá? Letra D. Aqui ficou bem claro? A questão do anticristo como uma pessoa, a gente viu os textos. O anticristo, aquele que vai perseguir o povo de Deus. Quem é o anticristo, né? Outra característica dele. Aquele que vai
perseguir o povo de Deus. Apocalipse 12, 17. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo... Deixa eu ver se é Apocalipse 12, versículo 17. Anotaram aí? Vamos lá? E o dragão, e aqui vocês sabem que o dragão é um símbolo de Satanás, né? Ele vai falar aqui no contexto. E o dragão irou-se contra a mulher. E aqui também a mulher é um símbolo a Israel, ok? A gente teria que ver todo o contexto, a gente vai ver essas coisas mais especificamente depois. Só para a gente se propor aqui no assunto, a gente vai só pega o entendimento e a gente continua. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ok? Essa passagem aqui ela faz menção direta à perseguição que o anticristo fará tanto a judeus quanto a cristãos, ok? E há uma ênfase numa perseguição a judeus e a cristãos. Por isso que eu coloquei. Ele é aquele que vai perseguir o povo de Deus. Porque aqui essa referência, o dragão, que dá autoridade e tal, dá seu trono ao anticristo e tudo, e vai falar que ele persegue a mulher, e aqui a mulher é aquela mulher que a gente vê, que tem 12 estrelas, a mulher e o sol, o sol, né, e a lua, e se prostram diante dos seus pés, que vai falar uma referência ali ao sonho de José, lembra? A questão de as 12 estrelas, tal, e se prostram ali, tem todo aquele sonho de José. A gente não vai pegar para conferir o texto porque vocês conhecem. Então faz uma referência àquela questão de Israel, da origem das 12 tribos e tal. E vai falar dessa perseguição, né? E diz que o dragão, que dá o seu poder ao anticristo, vai perseguir a mulher e ao remanescente, olha a expressão que utiliza, ao remanescente de sua semente. Aí ele vai dizer, o que é isso? Os que guardam o mandamento de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Os que guardam o mandamento de Deus, se referindo diretamente aos judeus, aos descendentes dessa mulher, que é Israel, e o seu remanescente, os que têm o testemunho de Jesus. Ok? Um movimento profético apostólico de Israel e a igreja. Israel e os cristãos em si, que vão se opor, que não vão aceitar. Porque qualquer cristão, qualquer judeu que tem um mínimo de consciência da palavra, ele vai perceber o engano e ele vai perceber esse homem querendo uma adoração para si e todo o sistema que ele implanta, da marca da besta e tal, da adoração à imagem da besta. Então vai se opor. Ele age através desse espírito de engano, opera através do engano, e que vai enganar muito, sedução e tal. Mas aqueles que têm uma coerência na palavra, eles não vão se dobrar. Por isso que Jesus vai dizer, se possível, ele enganaria até os eleitos. Mas não é possível, porque é se possível. Porque o eleito que conhece a palavra, que tem intimidade com Deus, que sabe, conhece as escrituras, ele não vai se deixar enganar, porque ele conhece a verdade, ok? Por isso que vai dizer que o anticristo é um dos instrumentos de Deus como um espírito de engano e que Deus permite a operação do engano para que aqueles que não creem na verdade, mas preferem a mentira, sejam enganados por eles também. É uma confirmação do posicionamento de um tipo de mentalidade e de comportamento que eles decidiram seguir, ok? Lembra aquela questão da sedução, da marca da besta e tal? Então, aqui esse texto fala de forma direta a judeus e cristãos, ok? Então, e que se refere ao fim dos tempos. Tanto é que a gente vai ver aí Apocalipse no capítulo 12 mesmo, o versículo 6, ele vai dizer, né? Esse contexto aqui é no fim dos tempos. Lê aí o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, ok? Esses 1260 dias é uma referência direta à segunda metade, né, do período de tribulação, aquele período de 7 anos e tal, mas da grande tribulação em si, ali na metade para frente, que dá 3 anos e meio, né?
3 anos e meio, que dá os 7 anos em si. Por isso que dá 1.260 dias. Você pode fazer a conta que dá 3 anos e meio. O versículo 14 vai reforçar isso também, que ele vai utilizar outra expressão para dizer a mesma coisa. Versículo 14. E foram dadas asas à mulher, como de uma grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ok? Fala de um mover de Deus, um livramento para o seu povo, para aqueles que resistem. E aqui está falando também, porque lembra quando Jesus vai dizer, quando isso acontecer, a abominação desoladora, quem estiver na Judéia, fuja, tal, e diz, o povo de Deus, especificamente também aqui os judeus, que sempre foi acostumado, né, desde que saiu do Egito, ter livramento ali, provisão no deserto e tal. Ele usa aqui as mesmas referências de um tempo realmente de peregrinação, de provação, mas que Deus vai estar suprindo e vai estar dando livramento mesmo em meio à perseguição, ok? Então, os juízos de Deus vêm contra o anticristo e o seu sistema. Os juízos de Deus, nós não somos destinados à ira. Da mesma coisa que aconteceu ali no Egito. Então, os juízos de Deus vêm sobre o anticristo, sobre sua ira, para refrear aí essa questão, mas o movimento apostólico, profético dos cristãos de Israel, que vai se posicionar e vai ser restaurado na volta de Jesus. Então, esse movimento que vai estar andando aí junto, ok? E eles vão reconhecer Jesus como Messias e tal, e a gente viu esses detalhes e vai se aprofundar um pouco mais. Mas só para você ter entendimento, né, que está falando dessa questão, ok? De forma interessante, como a gente estava vendo aqui, essa questão de perseguir o povo de Deus em si, se a gente fosse encaixar aqui, se o anticristo é aquele que vai perseguir o povo de Deus, e há uma ênfase em toda a Bíblia sobre judeus e cristãos, sobre os descendentes da mulher Israel e o seu remanescente, o resto do remanescente, que é Israel e a igreja, Israel e os cristãos, né? Porque o cristianismo vem do judaísmo, ok? Os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo foram os judeus, os apóstolos. Então vai falar dessa semente, do remanescente, dessa mulher Israel. Então há uma ênfase direta a judeus e cristãos. Então, quando você vê aqui para encaixar, um judeu, ele não vai perseguir a ele mesmo, ok? Ele pode até, como ali no início da igreja, perseguir os cristãos, mas judeus e cristãos. Não se encaixa tanto aqui. Essa questão daquele que, se o anticristo for um judeu, como é que ele vai ser aquele que vai perseguir o povo de Deus? Perseguir o próprio judeu, perseguir os cristãos. Um papa vai perseguir a própria igreja cristã em si, mesmo com seus erros doutrinários e tudo, mas vai perseguir os judeus. Ainda teve treta ali na Idade Média, essa questão de judeus, cristãos e tal, na Idade Média, na questão do Cavaleiros Templários, essas coisas. Muitas vezes, o próprio Martinho Lutero tinha algumas coisas contra os próprios judeus, porque foi o povo que rejeitou, ele veio para os seus, mas rejeitou o próprio Cristo, entregou ele para ser crucificado, mas não se encaixa. E principalmente a gente falando no contexto do fim dos tempos, lembra? Não se encaixa muito. Um líder europeu que vai perseguir, vai se encaixar dentro dessa questão direta de uma perseguição a judeus e cristãos, talvez for um agnóstico, alguma coisa desse tipo tal, mas dentro do sistema que a gente vê hoje, que a gente falou, de direitos, tratados internacionais, tolerância, essas coisas tudinho, é bem difícil ver. Agora aqui, é interessante que aqui se encaixa um descendente de Ismael. Por quê? A própria escatologia islâmica, lembra que a gente vai estar sempre fazendo um link para ver o que tem mais coerência. A própria escatologia islâmica, ela tem no seu arcabouço a questão de uma ênfase que o Mahdi, que é o anticristo, que nós ensinamos, e eles reconhecem como o anticristo, porque o Mahdi, o líder islâmico que vai levantar o povo islâmico para a grande jihad, que é a grande guerra no mundo todo, aí vai falar nessa questão que vai se unir a batalha do Armagedon, os exércitos do anticristo em si, e os seus aliados. Na própria escatologia vai dizer que esse Mahdi, ele vai ter uma ênfase para dar uma chance para que se submeta ao Islã os judeus e cristãos. Judeus e cristãos, ok? E aqueles que não se submeterem serão mortos e decapitados. A mesma coisa, a mesma referência que a Bíblia vai utilizar, que foram mortos, foram decapitados, foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, aqueles que não se submetem, mas olha que interessante, porque terão pessoas que nem são judeus, nem são cristãos, mas que vão se opor. Tem nações que vão se opor ao sistema do anticristo, ao império e aos seus exércitos, porque vai haver guerra
entre o anticristo e algumas nações que não se submetem. Mas há uma ênfase na escatologia islâmica para submeter os judeus e cristãos. É bem semelhante, uma linha temporal e de uma construção escatológica que se encaixa perfeitamente dentro disso. Algumas hadiths, são tradições islâmicas e tal, dizem o seguinte, vê só algumas citações. O foco, né, do anticristo na questão de converter e convencer alguns judeus e cristãos ao Islã. Um impulso evangelístico desse grande Mahdi, desse líder deles, vai ser justamente esse foco. Olha o que diz. O Mahdi, isso é escritos islâmicos, ok? O Mahdi oferecerá a religião do Islã aos judeus e cristãos. Olha só, fala do fim dos tempos. É a escatologia islâmica. E se eles aceitarem, serão poupados. Se não, serão mortos. Ok? Isso é texto sagrado do islamismo. E há uma ênfase, da mesma forma que a Bíblia vai mostrar uma ênfase de uma perseguição a judeus e a cristãos, aos descendentes da mulher Israel e ao restante do seu remanescente, que são aqueles que guardam testemunho de Jesus. Então não falo dos judeus, que até hoje não reconhecem Jesus como Messias, é os que guardam o mandamento de Deus, descendentes da mulher Israel, que são os judeus que guardam os mandamentos de Deus, e também os que guardam o testemunho de Jesus Cristo, ok? Que vem um remanescente, restante do seu remanescente. Tá dando para entender? À medida que a gente for avançando, vai ficando mais claro também. E traz essa questão dessa ênfase, né? Tem outra aqui, Hadith, que são essas tradições, fora ao Corão e os textos do Islã, que diz o seguinte, olha só como é que se encaixa. A última, deixa eu ver quem foi que escreveu isso aqui, isso é na última hora que ele fala, deixa eu ver se tem um nome aqui do camarada que eu tinha anotado. Ebrahim, deixa eu ver, Ebrahim Amini, a citação a seguir do Ayatollah, que é também um desses líderes, né? Ebrahim Amini, que diz o seguinte, a última hora não virá sem os muçulmanos lutarem contra os judeus. Pronto, na verdade essa daqui é uma citação da tradição islâmica. Okay? A citação do Ebrahim é a outra que eu disse. O Mahdi oferecerá a religião aos judeus e cristãos. Os que não aceitarem serão mortos. Eles darão essa oportunidade ainda. Essa outra aqui é uma citação da tradição islâmica, as chamadas hadiths. Ele diz assim, na última hora, não virá sem os muçulmanos lutarem contra os judeus. E os muçulmanos os matarão, até que os judeus se esconderão atrás de pedras e de uma árvore. E a pedra ou a árvore dirá. Isso aí também entra na questão do misticismo, né, deles. Algumas superstições também islâmicas. Porque eles dizem que a pedra e a árvore que um judeu se esconder atrás vai dizer o seguinte: muçulmano, servo de Alá, aqui está um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Mas a árvore, aí eles têm uma árvore específica aqui que eles dizem na tradição deles, eu não sei como é a pronúncia direito, mas é Grarcade, alguma coisa assim. É conhecida popularmente como se fosse árvore bucho. É uma árvore grande que tem um caule largo e diz que judeus iriam se esconder atrás dessa árvore específica também, só que essa árvore não vai denunciar o judeu que está atrás dela. Isso entra também dentro das superstições, das tradições. Interessante que Israel conhece tanto esse tipo de profecia das tradições islâmicas, que em Israel tem muitas dessas árvores, essas árvores específicas plantadas, justamente por conta disso. Quando chegar essa grande jihad, que ele reunirá esse Mahdi, esse grande líder, vai reunir todo o povo muçulmano espalhado pela... só basta uma voz de comando, como já houve no Estado Islâmico, de qualquer povo muçulmano que estiver espalhado pelo mundo, atender e fazer ataques naquele país onde tiver, e tentar tomar poder e tal. Aconteceu já isso no Estado Islâmico em si. A gente vê a Europa está sendo tomada pelos muçulmanos e a tradição islâmica, okay? Que é uma religião de guerra, de morte, de submissão. Porque vem com um engano de dizer que é uma religião de paz. Esse islamismo que é passado aí na mídia, que é patrocinado por grandes marcas aí, em Copas do Mundo, e a imponência dos países árabes, Dubai e tal, essa parte bonitinha e convidativa do Islã não é bem a realidade, até porque ele tem dois conceitos de jihad.
Então ele traz um conceito de dizer essa grande guerra é, na verdade, uma guerra interior, de lutar contra, como se fosse a guerra da paz da carne e do espírito, lutar contra você mesmo, seus impulsos, mas o próprio Alcorão, o texto sagrado vai dizer dessa guerra que o Mahdi vai levantar contra todo o mundo, ok? E principalmente contra judeus e cristãos. E aqui a gente está citando texto deles mesmo, ok? Da tradição islâmica, sem nenhum preconceito, a religião alheia e tal, mas falando do que eles pregam em si, ok? Então, essa questão de ele será aquele que vai perseguir o povo de Deus, e há uma ênfase bíblica em judeus e cristãos, também se encaixa perfeitamente nos escritos, tanto das tradições, quanto no próprio texto sagrado do Alcorão, das Sunas, de Maomé em si, traz a religião do islamismo, que vem num povo dos descendentes de Ismael. Se encaixa perfeitamente também nessa questão, ok? De um anticristo islâmico, aquele que vai perseguir o povo de Deus. E há uma ênfase, da mesma forma que a Bíblia traz essa ênfase, os textos sagrados do Islã trazem a mesma ênfase de perseguir judeus e cristãos, que para eles é um povo infiel, né? No Alcorão, por exemplo, está escrito que judeus são porcos e infiéis, e como cachorros que devem ser degolados, ok? Se não se submeterem ao Islã em si, que significa submissão, ok? Então, essa árvore específica, eu não sei, Garcade, é bem plantada, é muito plantada em Israel, justamente porque eles sabem dessas profecias e dessas tradições, e como se fosse até crer a parte supersticiosa, né, dos judeus, que pega muito da Cabalá, ali também tem as suas partes supersticiosas, suas tradições, seus misticismos e tal, até puxando um pouquinho para feitiçarias, essas coisas. Também tem a parte do islamismo também. Então, eles estão ligados aí nas tradições uns dos outros, e ele, de certa forma, muitos judeus supersticiosos também, eles plantam várias dessas árvores e tal também, né, nessa questão. Se for para esconder em algum lugar, se esconda atrás dessa árvore específica, e o próprio texto dele diz que não vai denunciar a gente, mas diz que naquele último dia, nessa grande jihad, se eles se esconderem um judeu atrás de uma pedra ou de uma árvore, a pedra e a árvore vai dizer, é servo de Alá, muçulmano servo de Alá, vem aqui, tem um judeu atrás de mim, mate ele. Ok? Para você ver, só para a gente ver as similaridades, né, de como se encaixa nas interpretações. Ok? Vamos lá, prosseguir. Todo mundo entendeu? Tem alguma pergunta? Vamos lá. Letra D, aqui a gente já viu, né? Letra, cadê? Letra E, está desse lado aqui. Ele profanará o templo e matará a muitos. Ok? Abra aí a sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Versículo 31. Quem é o anticristo? Um espírito, um sistema, uma pessoa. Ele é aquele que vai perseguir o povo de Deus, e há uma ênfase em judeus e cristãos. Ele é aquele que vai profanar o templo e matará a muitos. Ok? E a gente vai conferir esses textos aqui. Daniel capítulo 11, versículo 31. Abriram? E braços serão colocados sobre ele. Aqui está falando do X pequeno, está falando do anticristo, ok? Num contexto. Que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão os sacrifícios contínuos, estabelecendo a abominação desoladora. A mesma coisa que Jesus vai falar em Mateus 24. Quando vocês virem, o ápice aqui é quando vocês virem o homem da iniquidade colocando a abominação desoladora, assim como falou o profeta Daniel, lembra que Jesus falou isso? Ele está se referindo a esse texto e outros que Daniel vai falar também. Então, diz que ele vai profanar o templo. E olha que interessante, ele vai profanar o templo, então vai haver um templo. Então, essa questão dos acordos de paz, e a gente tem que acompanhar na geopolítica, essas questões dos avanços entre presidentes, presidentes, os mediadores ali com algumas peças ali que vai ou avançar ou atrasar um pouco, tudo dentro da soberania do próprio Deus. Tem hora que avança, tem hora que trava. Esses acordos de paz
com Israel, a Arábia Saudita, Turquia, os países, a própria Jordânia, que é quem governa ali de forma religiosa o complexo do templo em si, que hoje não tem mais o templo judeu. Lembra que foi destruído em 70 depois de Cristo, assim como a profecia que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Até hoje, mais de 2000 anos, e eles esperam que o templo seja construído e ele já tem tudo pronto. Tudo pronto, ok? Falta realmente alguém que tenha essa capacidade de um grande líder político, que vem através também desse engano, né? Engano entre aspas, porque para eles vai ser algo verdadeiro, um grande líder que vai estar intermediando aí e tal, e autorizar essa questão. E como vai ser feito esses acordos é algo bem específico e que já está sendo montado. Ele já tem todos os utensílios, a menorá, as roupas dos sacerdotes, a linhagem sacerdotal, que eles têm até os registros de tem sacerdotes lá sendo treinados, as novilhas vermelhas, aí é um assunto específico que a gente pode ver depois, sem nenhum defeito, tudo, tudo, tudo. Só está faltando agora o templo. Ok? Então, dentro da soberania de Deus. Agora, a gente não sabe se vai ter um templo literal específico, porque dentro dessa semana profética, que são 7 anos, a gente tem ali metade e metade, feito Daniel vai separar 3 anos e meio, 3 anos e meio. Como é que vai ser construído, né? Porque a gente não sabe se tem tempo de construir um templo na estrutura que era antes. Mas o que a gente sabe, a gente tem uma dica que é quando o templo foi reconstruído, quando o povo voltou da Babilônia. Lembra? Primeiro, Esdras, Zorobabel, Esdras e Neemias, a primeira coisa que eles construíram não foi o templo por completo, foi o principal, que foi o altar. Restaurar o altar é a prioridade, porque a partir do altar já volta-se os cultos, toda a questão da tradição, do culto judaico e tal, e o sacrifício. Então eles construíram primeiro o altar em si e a estrutura interna do templo, não tinha um templo em si, mas já era considerado o lugar de sacrifício e o templo. Aqui diz que ele profanará o templo. Agora o templo pode se referir a um templo completo em si, alguns, aí é briga de cachorro grandes, vem as questões de se vai ter um templo completo ou não, se vai ter apenas o altar, qualquer uma dessas formas se cumpre a profecia, porque diz que ele vai entrar no templo e ele vai fazer cessar os sacrifícios, ok? Então, aí o próprio Daniel vai falar mais na frente que ele fará uma aliança com muitos, ok? Judeus, árabes, Jordânia, Arábia Saudita, os países que cercam ali Israel, e fará que é o foco da guerra e da disputa ali. Então, de guerra entre irmãos. Ele fará uma aliança, esse grande líder que vai surgir vai fazer uma aliança com muitos, e na metade da semana, eles por uma semana, vai fazer, olha que interessante, se encaixa todas as questões, todos os detalhes, vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, Daniel 9:27. E capítulo 9, né, ali em seguida. E na metade da semana, que dá 3 anos e meio e 3 anos e meio, são uma semana profética de 7 anos, na metade da semana ele vai fazer cessar os sacrifícios e as ofertas. Ok? Então, mais uma vez, a mesma coisa que Jesus falou. Então, vai se voltar a um sistema de algum acordo que vai ser feito ali em relação a isso. E muitos acordos que têm sido avançados, se você ficar acompanhando, o muçulmano em si, a religião islã, o dia sagrado é a sexta-feira. Então, já se falou do Crislã, de uma grande religião mundial em si, que trazer a paz entre si, entre as principais religiões do mundo, e o muçulmano ele pode cultuar ali no complexo do templo na sexta, o judeu, o dia sagrado é o sábado, e para o cristão, o dia sagrado é o domingo, o dia da ressurreição do seu Senhor. Então, que de forma vai se avançar esses acordos, como vai ser essa questão e como vai ser autorizado ali uma construção, porque tem mesquitas ali desde que o templo foi destruído, não tem um templo judaico até hoje, tem mesquitas, então a gente tem que ficar atento a todas essas questões. Sobre a gente ver uma escatologia específica sobre os templos e tal, a gente vai ver mais na frente também, para a gente entender melhor essa questão. Mas assim, eu estou dando só uma clareza para que você entenda. Tá ficando claro? Se não tiver, você avisa. Ele fará uma aliança com muitos. E aqui ficou claro que o texto está falando, Daniel 11:31, ele vai profanar o quê? O templo. E no templo ele vai fazer cessar o quê? Os sacrifícios contínuos. E vai estabelecer o quê? Abominação desoladora. Isso é bem claro. Ok? Abra aí em Mateus 24. Anote aí, Mateus 24, para a gente conferir o que Jesus falou sobre isso. Mateus 24, versículo 15 e 16.
Mateus capítulo 24, versículo o 15 e o 16 mesmo. Vamos lá? Quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, qual é o lugar santo para o judeu? O templo, ok? Quem lê, entenda, né? Quem lê o profeta Daniel, até então aqui não tinha sido escrito nenhum dos evangelhos. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, ele fala aí do ápice, de onde começa realmente o negócio a pegar fogo. Quando vocês virem a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Quando ele fizer isso, no lugar santo, e o lugar santo a gente vê, né? As profecias que falam que ele virá do norte de Israel, cercará Israel. O lugar santo, se você olhar o lugar santo, Israel. Israel, você vai ver ali Jerusalém, a cidade santa, do grande rei. De Jerusalém você vai mais a fundo e o lugar santo é ali o monte do templo, o complexo de Al-Sharif, que tem agora as mesquitas no lugar de um templo judaico, ok? E fica essa guerra ali, porque é do templo judaico. Hoje tem uma mesquita no lugar. Então fica essa questão. Alguns dizem que vai acontecer primeiro uma grande confusão, uma grande guerra, para poder algum atentado ou alguma coisa destruir ali ou tentar destruir uma mesquita para se colocar o templo. Isso pode acontecer? Pode. Ok, mas pelo que a gente vê, como ele vem operando e tal, é mais em questão de tem mais probabilidade de ser alguns acordos que sejam feitos ali. Até porque diz que ele vai fazer acordo, uma aliança com muitos, por uma semana. Mas na metade da semana ele quebra esses acordos. Ele não vai cumprir o que ele prometeu. E aí é quando há uma revolta realmente dos judeus, daqueles que confiaram na palavra daquele grande líder, e vai ter o falso profeta aí intermediando. Né? O cara está do nosso lado. O cara é o bambambam, é quem manda. Ele resolve o problema, ele vai trazer paz. As pessoas, o cara bota ordem o maior problema do mundo todo ali, que todos os países fazem aliança para a questão do Oriente Médio. E todas as rotas comerciais passam por ali para a Europa, Ásia e tal. Então o cara bota ordem ali. Então as pessoas dizem, Paulo vai dizer, né? Quando eles disserem, pensarem, paz e segurança. Aí Paulo diz, enganados, porque vai vir se repetindo a destruição. É justamente quando ele quebra essa coisa e não cumpre. Eu prometi, mas até conseguir o que eu queria. Ok? 2 Tessalonicenses, vamos abrir aí para a gente ver. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Anote aí. A gente vê essa questão de quem é o anticristo. Aquele que vai profanar o templo e matar a muitos. Ok? 2 Tessalonicenses, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Foi o texto até que a gente leu, né? Sem que antes venha a apostasia, só que a gente lê de novo sob essa perspectiva, falando do templo. Que venha antes a apostasia e se manifeste o homem, né, do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Onde é que fica o templo de Deus? Lógico, hoje a gente sabe que ali não está o templo de Deus e tudo mais, mas é o Monte Moriá, que foi onde foi feito ali aquela questão de Abraão e Isaac, onde foi construído. Ainda tem o domo da rocha ali. Não tem aquela mesquita dourada ali. Ali dentro tem o domo da rocha, que é o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac. Então o templo foi construído naquele monte, que é o Monte Moriá, ok? Então, vem a história do templo de Israel, que foi destruído, reconstrói e tal, tudo mais, é naquele complexo do monte ali. Hoje não tem mais, mas tem a mesquita. Tem duas mesquitas lá, grande, que é a mesquita do Domo Dourado, onde tem o Domo da Rocha, e tem Al-Aqsa. Al-Sharif, Al-Aqsa é a outra mesquita prata, que é o lugar mais religioso realmente, ali é o simbólico, e o lugar onde eles fazem os cultos islâmicos e tal, mas é a outra mesquita que tem ali. Tudo isso dentro do complexo, onde era o templo, o antigo templo. Essa toda estrutura gigantesca era onde era apenas o templo judaico. E hoje, como foi destruído, né, dentro, aí tem o Muro das Lamentações, né, que a gente começa popularmente assim. O Muro das Lamentações foi o que restou desse grande edifício, foi reformado por Herodes e tal, e tem duas mesquitas ali, e tem toda essa confusão. Quem tem o controle religioso dali são os muçulmanos, ok? Por isso que fica essa tensão o tempo todo. Quem tem o controle, quem pode fazer oração, quem controla a questão das visitas e tal ali, porque tem duas mesquitas, é o povo muçulmano, são os descendentes de Ismael,
que controla a questão religiosa. Nós, como cristãos, ou qualquer judeu, não pode chegar lá para visitar, de turismo e tal, e fazer alguma oração, nem começar a cantar louvor, não. Você vai arrumar uma confusão, você vai talvez levar um tiro, dependendo da situação. Porque eles vão botar você para fora e tem ordem para espancar você, botar para correr se você resistir, ok? É um lugar sagrado para o Islã ali. E quem está no domínio por conta das guerras e dos acordos que tiveram. Israel, com os outros países, a parte que cada um dominou. E num acordo com o rei da Jordânia, na época, Israel ficou responsável pela parte militar. Então você vê vários soldados ali israelitas, fazendo a segurança do local. Mas a parte religiosa que domina, porque tem as mesquitas e dentro dos acordos, é os descendentes de Ismael. Para você, mais uma vez, ver o que é que se encaixa dentro desse grande líder que vai chamar esse povo e dizer agora não vai valer mais nada, vai ser só o que eu determinar e pronto, ok? Até então, inclusive, a própria escatologia, né, e islâmica também traz algo a respeito disso, da questão do grande Mahdi, que eles dizem o seguinte: esse líder islâmico, o grande califa, esse Mahdi, ele nessa grande jihad, ele vai matar até mesmo os próprios parentes dentro da tradição islâmica, né? Que não se submeterem ao Islã, todo aquele que não se submeter, porque tem aquela guerra entre eles mesmos, xiitas e sunitas, ok? Eles se dividem ali dependendo do que eles interpretam de onde veio a linhagem de Maomé. E algumas coisas que eles discordam. Mas quando diz assim, vamos se juntar para a grande jihad contra os cães e os porcos, que são judeus e cristãos, aí diz, aí sim, aí a gente esquece as nossas diferenças religiosas. A gente é um povo só. Nós somos descendentes de Ismael. Nós somos o povo muçulmano. Nós somos o Estado Islâmico. Aí eles se juntam. Aí basta só uma ordem de um califa, de um grande Mahdi, que tanto lá, que é o foco no Oriente Médio, quanto no mundo todo, onde tiver um servo de Alá, da religião muçulmana, ele vai se levantar onde ele tiver. Tanto é que você vê, as tradições ele não se submete a ninguém. A tradição são bem respeitosas em relação a isso e deve ser respeitado. Se qualquer lugar do país onde ele estiver, ele pode estar fazendo qualquer coisa. Pode estar trabalhando na fábrica no Brasil, chegou a hora das suas orações, bota seu tapetezinho lá, faz as orações, não se submete a ninguém. Essa é sua questão. E a escatologia, as tradições, uma voz de comando do Mahdi, desse grande califa, que disser, chegou a hora da grande jihad, meu amigo. Alguém já tentou fazer isso, você vê na história, nos noticiários, fez isso, e no mundo todo os caras se levantaram, pega caminhão, joga por cima do povo, mata a facada, fazendo ataques e tudo mais, porque através do medo, da imposição e da violência e tal, submeter os outros para que eles tenham medo realmente da bandeira que é levantada pelo Estado Islâmico, que é morte aos que não se submetem ao islamismo. Então não tem essa questão de religião da paz, não, é religião da guerra. O lado bonitinho que fica sendo pintado aí a gente vai ver quando o bicho pegar o que realmente é a tradição e os conceitos do islamismo. Então eles acreditam o seguinte, que esse grande Mahdi, né, na jihad, nessa guerra santa que ele chama, matará, se preciso, os próprios parentes àqueles que não se submeterem ao governo, né, ao anticristo, ao que não se submeter ao seu governo, ok? Ao seu império. E ele não se submete a ninguém, porque, na verdade, ele é o grande líder que submeterá o mundo e as religiões ao Islã. É interessante ver só. Aí você vê nos dias de hoje, como a gente estava falando, a escatologia islâmica se encaixa perfeitamente dentro disso. Nenhum líder, se o anticristo, quem é o anticristo? O anticristo é um espírito tal, mas o anticristo, a origem dele, o judeu, não se encaixa dentro dessas questões. É um papa, é um líder europeu, é um descendente de Ismael. Olha só o que é que a Bíblia diz sobre Ismael. Diz que Ismael não iria, né, se submeter a ninguém. Pelo contrário, ele vai estar sempre brigando com todos ali, medindo força. E vai habitar diante da face dos seus próprios irmãos. Só para a gente conferir, deixa eu ver o texto, se eu acho aqui. Eu anotei. Gênesis capítulo 16. Abra aí em Gênesis 16. Só para você ver que interessante essa característica. Gênesis capítulo 16, versículo 11 e 12. Eu vou ler aqui na versão da Nova Bíblia Viva. Fica mais claro essa questão. Porque alguns vão trazer que ele será um homem feroz e tal, tudo mais.
Mas o que se aproxima mais próximo do original fala como ele como um jumento selvagem. Gênesis capítulo 16, versículo 11 e 12. Anotou aí? Deixa eu ler aqui nessa versão da Nova Bíblia Viva. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, né? Ele ali está falando com Agar, a mãe de Ismael, a concubina de Abraão, que era egípcia. O anjo do Senhor disse a ela: Você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. O seu filho se tornará um homem livre e indomável, como se fosse um jumento selvagem. Ele será contra todos e todos serão contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Olha só que interessante. Porque vai dizer que ele será, Ismael, será como um jumento selvagem indomável. Ninguém monta, ele não se submete a ninguém, vive dando coice e mordida nos outros, e vai habitar diante da face dos seus irmãos, dos descendentes do seu pai. Ali, os descendentes de Ismael, que habitam diante dos judeus ali, Israel ali, pequenininho, e todos os outros países que cercam Israel, que é os descendentes